Existe uma paz que muitas pessoas procuram durante toda a vida, mas poucas realmente encontram. Alguns acreditam que ela virá quando conquistarem mais dinheiro, uma posição melhor, uma casa maior ou quando finalmente alcançarem aquilo que tanto desejam. Porém, a palavra de Deus nos ensina algo diferente. A verdadeira paz não nasce da abundância de coisas, mas da confiança em Deus. O contentamento não é resultado do que possuímos, mas da certeza de quem caminha conosco. As Escrituras nos lembram que a piedade acompanhada de contentamento é um grande tesouro. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a desejar mais, comparar nossas vidas e correr atrás do que ainda não temos, Deus nos convida a viver de outra maneira. Ele nos chama para uma vida de gratidão, onde aprendemos a reconhecer sua fidelidade mesmo nos dias comuns. Muitas vezes a insatisfação se instala silenciosamente. Ela começa quando passamos a olhar mais para o que falta do que para aquilo que Deus já nos deu. Aos poucos, deixamos de celebrar as bênçãos presentes porque estamos focados nas bênçãos que ainda não chegaram. E sem perceber, a comparação rouba nossa alegria. A ansiedade ocupa nosso coração e a paz começa a desaparecer. Mas hoje o Senhor deseja abrir nossos olhos. Ele quer nos lembrar que sua presença vale mais do que qualquer conquista terrena. Porque bens podem acabar, oportunidades podem mudar e circunstâncias podem se transformar, mas Deus permanece fiel. Ele nunca abandona os seus filhos e continua cuidando de cada detalhe da nossa jornada. Quando entendemos essa verdade, aprendemos que a verdadeira riqueza não está em ter tudo o que queremos, mas em reconhecer que Deus sempre tem sido suficiente. Escreva nos comentários: Deus é a minha suficiência. Vivemos em uma geração que constantemente nos incentiva a desejar mais. As redes sociais exibem conquistas, viagens, bens materiais e momentos aparentemente perfeitos. Sem perceber, muitas pessoas passam a medir o valor da própria vida comparando-a com a vida dos outros. E é justamente nesse terreno que a insatisfação cresce. Quando nossos olhos estão voltados para aquilo que os outros possuem, deixamos de enxergar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. A comparação é uma armadilha silenciosa. Ela faz com que bênçãos que antes pareciam preciosas passem a parecer pequenas. Faz com que milagres diários sejam ignorados. Faz com que a gratidão seja substituída pela reclamação. E quando isso acontece, o coração perde a capacidade de descansar na fidelidade de Deus. Talvez você esteja vivendo uma fase em que algumas promessas ainda não se cumpriram. Talvez existam sonhos que parecem demorados demais ou respostas que ainda não chegaram. Mas isso não significa que Deus tenha se esquecido de você. Muitas vezes, o Senhor está trabalhando nos bastidores, preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. O atraso não significa abandono. O silêncio não significa ausência. A Bíblia nos ensina que Deus jamais deixará nem abandonará aqueles que pertencem a Ele. Essa promessa é mais valiosa do que qualquer riqueza material. Porque quando temos a presença de Deus, nunca caminhamos sozinhos. Mesmo nos dias difíceis, sua mão continua sustentando, guiando e protegendo. O contentamento nasce quando compreendemos que Deus sabe exatamente do que precisamos e que seu cuidado é perfeito. Nem sempre teremos tudo o que desejamos imediatamente, mas sempre teremos aquilo que é necessário para continuar avançando debaixo da sua graça. Declare nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Um dos maiores desafios da vida cristã é aprender a confiar em Deus quando ainda não vemos a resposta pela qual estamos orando. É fácil agradecer quando tudo está indo bem, mas a verdadeira maturidade espiritual se revela quando escolhemos confiar mesmo durante a espera. O contentamento não significa a ausência de sonhos ou objetivos. Significa acreditar que Deus continua sendo bom, mesmo quando algumas portas ainda permanecem fechadas. O apóstolo Paulo compreendeu esse segredo. Ele passou por momentos de abundância, mas também enfrentou necessidades, perseguições e dificuldades. Ainda assim, declarou que havia aprendido a estar contente em todas as circunstâncias. Observe que ele não disse que nasceu sabendo disso. Ele aprendeu. E muitas vezes Deus também nos ensina através das experiências que vivemos. Existem temporadas em que o Senhor permite que tenhamos menos para que possamos descobrir que sua presença vale mais do que qualquer recurso. Há momentos em que Ele reduz nossa dependência das coisas materiais para fortalecer nossa dependência dele.
E quando atravessamos esses processos com fé, percebemos que Deus nunca falha em sua provisão. Quantas vezes o Senhor abriu portas inesperadas? Quantas vezes Ele trouxe força quando você pensava que não conseguiria continuar? Quantas vezes uma solução apareceu no último instante? Talvez você nem tenha percebido, mas Deus esteve presente em cada detalhe. Sua fidelidade não depende das circunstâncias. Ela permanece firme em todos os momentos. Por isso, não permita que a ansiedade governe seu coração. O Deus que cuidou de você até aqui continuará cuidando amanhã. Ele conhece suas necessidades antes mesmo que você as apresente em oração. Seu cuidado é constante, seu amor é eterno e sua provisão jamais chega atrasada. Escreva nos comentários: Deus sempre cuida de mim. Existe uma diferença importante entre contentamento e acomodação. Muitas pessoas confundem essas duas coisas, mas elas não são iguais. O contentamento é a capacidade de agradecer a Deus pelo que se tem hoje, enquanto continua caminhando em direção aos propósitos que Ele preparou para o amanhã. Já a acomodação é desistir de crescer, desistir de avançar e aceitar viver abaixo daquilo que Deus planejou. O Senhor não nos chama para uma vida de estagnação. Pelo contrário, Ele deseja que cresçamos espiritualmente, emocionalmente e até mesmo nas áreas práticas da vida. Porém, esse crescimento deve acontecer sem inveja, sem ganância e sem a necessidade constante de se comparar com outras pessoas. Deus tem um caminho único para cada filho seu, e aquilo que Ele está fazendo na sua vida não precisa ser igual ao que está fazendo na vida de outra pessoa. A insatisfação, quando não é tratada, pode se tornar uma porta para muitos problemas. Foi assim com Judas. Mesmo caminhando ao lado de Jesus, ouvindo seus ensinamentos e testemunhando milagres extraordinários, seu coração permaneceu preso ao amor pelo dinheiro. Ele esteve perto do Salvador fisicamente, mas distante espiritualmente. Isso nos mostra que ninguém está imune ao perigo de permitir que desejos errados dominem o coração. Por isso precisamos vigiar constantemente nossos pensamentos e motivações. Devemos perguntar a nós mesmos: estou buscando aquilo que Deus deseja para mim ou apenas aquilo que alimenta meu ego? Estou confiando no Senhor ou tentando controlar tudo sozinho? Essas perguntas nos ajudam a manter o coração alinhado com a vontade de Deus. Quando aprendemos a viver satisfeitos na presença do Senhor, deixamos de correr atrás de coisas vazias e passamos a buscar aquilo que realmente tem valor eterno. E essa mudança transforma completamente nossa maneira de viver. Declare nos comentários: meu coração pertence a Deus. Agora vamos nos aproximar de Deus em oração, permitindo que Ele examine profundamente nosso coração. Talvez, ao longo do tempo, a comparação tenha roubado sua alegria. Talvez a inveja tenha surgido silenciosamente, ou o descontentamento tenha ocupado um espaço que deveria pertencer à gratidão. Hoje é um dia de entrega, de reconhecimento e de renovação diante do Senhor. Pai amado, venho à tua presença com sinceridade. Reconheço que muitas vezes olhei mais para aquilo que me faltava do que para as inúmeras bênçãos que o Senhor já havia colocado em minha vida. Em diversos momentos, permiti que a ansiedade falasse mais alto do que a fé. Comparei minha caminhada com a de outras pessoas e esqueci que o Senhor tem um plano único para mim. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que deixei de agradecer pelo pão de cada dia. Perdoa-me quando agi como se o teu cuidado não fosse suficiente. Perdoa-me pelas ocasiões em que duvidei da tua provisão e permiti que pensamentos de escassez dominassem minha mente. Hoje eu entrego diante de ti toda a raiz de inveja, toda a insatisfação escondida, toda a preocupação excessiva e todo desejo que não nasce da tua vontade. Arranca do meu coração aquilo que me afasta da paz. Remove o peso da comparação e ensina-me a descansar na certeza de que o Senhor sabe exatamente do que preciso. Ajuda-me a enxergar tua mão trabalhando mesmo quando não percebo. Ensina-me a confiar quando não entendo e a agradecer mesmo durante a espera. Que minha fé seja fortalecida e que minha confiança esteja firmada em ti, e não nas circunstâncias. Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a confiar. Pai Celestial, neste momento eu também te agradeço por todas as bênçãos que recebi e que muitas vezes passaram despercebidas pelos meus olhos. Obrigado pelo fôlego de vida, pela tua proteção diária,
pelas portas que o Senhor abriu e até mesmo pelas que fechou para me guardar. Obrigado pelas respostas que chegaram e também pelas esperas que me ensinaram a depender mais de Ti. Hoje escolho abandonar o peso da comparação. Não quero viver medindo minha vida pelas conquistas de outras pessoas. Quero aprender a caminhar no propósito que o Senhor preparou para mim. Sei que cada história possui um tempo, cada promessa possui um processo e cada bênção chega no momento determinado pela Tua sabedoria perfeita. Senhor, cria em mim um coração verdadeiramente grato. Que eu consiga enxergar Tua bondade nos detalhes mais simples da vida. Que eu não me acostume com os milagres diários que o Senhor realiza. Que eu nunca perca a capacidade de agradecer pelo alimento na mesa, pela saúde, pela família, pelas oportunidades, acima de tudo, pela Tua presença constante ao meu lado. Fortalece minha fé para que eu não seja governado pelas circunstâncias. Quando houver abundância, ajuda-me a permanecer humilde. Quando houver escassez, ajuda-me a permanecer confiante. Quando houver desafios, ajuda-me a permanecer firme. Que minha segurança não esteja no que possuo, mas em quem o Senhor é. Eu declaro hoje que Tu és meu provedor, minha fonte, minha fortaleza e meu refúgio. Creio que estás trabalhando em áreas que ainda não consigo enxergar. Creio que estás preparando caminhos, abrindo portas e cuidando de cada detalhe da minha vida. E mesmo quando eu não entender tudo, escolho confiar. Obrigado porque nunca me abandonaste. Obrigado porque Tua fidelidade permanece para sempre. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: sou grato pela fidelidade de Deus e declare sua confiança no Senhor.